encarnados. Hoje, quarta-feira, dia 31, último dia do mês. Estamos aqui para a realização de mais uma reunião pública, em que agradecemos a Deus pela nossa vida e a Jesus por nos trazer essa casa de amor, onde poderemos estar realizando sempre o nosso estudo em torno dos ensinamentos de Jesus. Então, que possamos todos ser abençoados, possamos estar sendo amparados por essa espiritualidade amiga, querida, que nós temos como dirigente espiritual o Altivo Panfiro, que leva o nome dessa casa, Centro Espírita Altivo Panfiro. A todos aqueles que porventura não possam estar presentes, que possam nos seguir pelas redes sociais, podem ver também toda a programação pelo site, né? www.centroespiritautivopanfiro.com. Então, como pode ver pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, todos podem acompanhar não somente as reuniões públicas, mas também todos os estudos que nós realizamos. É sempre muito bom que as pessoas possam vir conhecer. Nós já estamos trabalhando na sede nova, está muito bonita, está espetacular, né? Não queremos aqui estar recebendo elogios pela casa linda, maravilhosa que estamos hoje ocupando, porque na realidade foi tudo feito com muito carinho, porque todos vocês e toda a espiritualidade merece. E tudo aquilo que nós fazemos para o bem, para o melhor, não há necessidade de recebermos elogios ou agradecimentos, porque está dentro daquilo que Jesus nos estabeleceu, dentro dos ensinamentos de Jesus, que procuremos fazer o melhor para que tenhamos a nossa evolução espiritual. A casa realmente está muito bonita, mas com certeza absoluta não teria conseguido se não fosse a ajuda de todos vocês, pela presença, pela oração e por todos aqueles que de forma financeira ou não colaboraram para a realização deste sonho que foi concretizado. A todos, muito obrigado. Nós temos os estudos que podem ser acompanhados, como disse, a programação está lá no site. Nós temos estudo às segundas, terças, quintas, sábados e domingos. Portanto, pela manhã, à tarde e à noite. As reuniões públicas acontecem às quartas-feiras, juntamente com o passe de cura, né? Às 10 horas, às 15 e às 19 horas. Aos sábados, nós temos a obra social, que funciona de 8h30 até ao meio-dia. Às 10 horas da manhã, nós realizamos também a reunião pública. A obra social é uma, como diz, uma obra magnífica, onde a casa atende pouco mais de 300 famílias, as mães, as crianças vêm. É um dia de muita festa para a gente. As crianças são alimentadas, vão para as salas para evangelização, as mães também recebem. E ao final é realizado então o almoço para absolutamente todos. Como todo centro espírita, ele necessita sempre da ajuda de todos que puderem colaborar no sentido de trazer um alimento, 1 quilo de alimento não perecível, aquele que puder doar uma cesta básica. Se não for isso, também necessitamos muito dos produtos de limpeza, porque, como todos podem observar, a casa está sempre muito limpinha. Eu me permito até dizer que me sinto tão bem nesta casa quanto
dentro da minha residência, porque não existe nenhuma diferença. A limpeza e a beleza que eu encontro aqui é a mesma que eu encontro em casa. Então é um conforto muito grande podermos estar aqui. Ficam todos convidados a poder estar presentes nesta casa. Nós temos a livraria, que ficou espetacular, nós temos a cantina. Então, a casa teve um avanço, graças a Deus, o esforço incansável dos dirigentes dessa casa e todos aqueles trabalhadores que puderam, de uma certa forma, também ajudar. O nosso estudo hoje está voltado para o livro dos Médios, nas suas questões 242 a 244. Quem vai nos dar sempre o prazer, porque verdadeiramente é um prazer tê-lo conosco, fica sempre o convite do nosso querido irmão Ubirajara, que vai explanar sobre as questões 242 a 244. A abertura será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, no item 3 e 4. Então, nós vamos fazer aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que nos fala do Cristo Consolador. E o item 3 nos diz: o Consolador prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fiques eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Assim, vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, pensar no nosso Mestre Jesus e nosso Pai querido, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo ao Pai a oportunidade da vida, agradecendo aos nossos guias espirituais, aos dirigentes espirituais desta casa, ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e o nosso querido codificador Allan Kardec, para que possa nos trazer a harmonia, nos trazer os fluidos que viemos buscar e as energias. E assim, Mestre querido, nos sentindo amparados pelo seu amor, pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura da questão 242 e em seguida passo a palavra ao nosso querido irmão Ubirajara, do livro dos Médios, que nos diz: a obsessão, como já dissemos, é um dos maiores enganos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, não seriam demais todos os cuidados para combatê-la, pois além dos inconvenientes pessoais que ela pode resultar, constitui um obstáculo absoluto à vontade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que seja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e este constrangimento, não podendo jamais
ser exercido por um bom espírito, daí resulta que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece qualquer confiança. Se às vezes encontra-se nela algo de bom, deve-se guardá-lo e rejeitar tudo que for simplesmente duvidoso. Birajara, passo-lhe a palavra, que Jesus lhe abençoe. Bom dia a todos e bom dia a todas. Todas as quartas-feiras aqui nessa casa estuda-se o Livro dos Médiuns. Que é esse livro aqui, lógico que ele tem várias outras capas, né? Essa daqui é uma edição histórica de 53.600 exemplares desse Livro dos Médiuns pela FEB. E estudar esse Livro dos Médiuns deve ser, algo para todos nós, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque todos nós somos médiuns. Mas esse livro, ele vem para nós como sendo um guia dos médiuns e dos evocadores, ou seja, para aqueles que trabalham numa casa espírita com o dom da mediunidade, com aquilo que Deus nos concede pelas nossas escolhas, de virmos até a Terra nessa reencarnação, como em outras, portando essa mediunidade que todos nós temos, mas uma mediunidade a serviço do nosso próximo. Então, quando nós vamos dar o passe, nós precisamos saber, conhecer e estudar mediunidade. Quando a gente vai para um trabalho mediúnico, numa mesa de desobsessão, numa mesa de radiação, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa entender o que está nesse livro, porque ele é um guia para todos nós que trabalhamos numa casa espírita. Outras pessoas que não têm a sua mediunidade aflorada, que não está a serviço, pode ler o livro, pode estudar o livro a título, de conhecimento, para que, quem sabe, um dia, essa mediunidade aflore e eu já tenho os conhecimentos necessários para trabalhar com elas. É um espiritismo experimental, segundo o próprio livro nos traz, é o livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores. E o que ele diz aqui no começo, para a gente ter uma noção do que seria esse livro ou o estudo desse livro para todos nós. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Todos. Os meios de comunicação com o mundo invisível. Ou seja, a gente precisa estudar para melhor se comunicar com os nossos amigos espirituais. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. Então, traz todos esses esclarecimentos aqui, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. Esse daí como a gente pode trazer como uma referência ao nosso passado, é a Bíblia do Espírita. Todo espírita ele tem que ter conhecimento de O Livro dos Espíritos, tem que estudar, ler, estudar, e cada vez mais trazer. Por quê? O nome já está dizendo, Livro dos Espíritos. Houve um tempo, quando a gente lia Livro dos Espíritos, a gente pensava que fosse para aqueles que já estão desencarnados. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos e estamos encarnados. Então é para todos nós. Para todos nós que estamos encarnados e todos nós que estão, para todos aqueles e nós quando estamos desencarnados. E o Livro dos Espíritos,
dele saem os 4 outros livros. Então tem o livro dos Espíritos, que é o livro mãe, é o livro que todo espírita tem que ter conhecimento, e dele sai a Gênese, na primeira parte, sai o livro dos Médiuns, na segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, e o Céu e Inferno, na quarta parte. Então, para cada parte dessa, saiu um dos livros da codificação, do Pentateuco. Então, estudar a doutrina, esses livros, eles servem para todos nós para estudar, não é para enfeitar a estante nem para ficar de lado. Eles servem para estudar. E graças a Deus, né, as casas espíritas atualmente, elas procedem o estudo. Eu sou de um tempo em que não se estudava, tinha-se os livros, mas a casa espírita apenas oferecia a questão do fenômeno. Né? Lia-se um trecho do Evangelho e depois partia para a prática do fenômeno, né? Das pessoas receberem os espíritos e outros doutrinar os espíritos. Não tinha o hábito do estudo, tinha o hábito da leitura, mas não do estudo. Hoje, praticamente, todas as casas espíritas, elas abrem, né, lá no nosso centro, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves, na Taquara, nós temos 15 grupos de estudos. A gente não chama curso, a gente chama grupo de estudo, porque a gente considera que não tem ninguém ali para ensinar ninguém. Nós estudamos juntos, né? Os livros da codificação e os livros, né, da doutrina espírita, os complementares. Então eu estudo o tempo inteiro. Já houve época, antes da pandemia, eram 30 grupos de estudos. Depois da pandemia, né, a gente soube o que aconteceu aí com todas as instituições religiosas, né, caiu muito, né, as pessoas se afastaram um pouco, cada um por seu motivo, e hoje nós somos apenas, né, considerando o passado, 15 grupos de estudo. E hoje o nosso assunto está na parte da obsessão. É um assunto muito, muito, muito delicado, muito delicado. Todos nós na Terra somos obsessores e somos obsidiados. Por isso é que a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós não somos só obsidiados, encarnado pelo encarnado, como também somos obsidiados pelo desencarnado ao encarnado. A obsessão de todas as formas, né? A gente também obsidia os desencarnados. Os desencarnados obsidiam os desencarnados. Os desencarnados obsidiam os encarnados. E encarnado obsidiam os encarnados. Então a gente ainda vive, né, lutando contra esse escolho, né, essa prova que a gente tem que passar por nós, né? E o livro dos médiuns, ele traz nesse capítulo da obsessão de como nós devemos nos comportar, nós médiuns, trabalhadores de uma casa espírita, né? Mas todos aqueles podem entrar em conhecimento. E esse item 243 é um item muito importante e a gente vai se deter nele. Por quê? Diz assim: reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. E aqui ele cita 9 características que a gente vai ler e conversar, e cada um vai pensar, né, diante das características apontadas pelo Livro dos Médiuns, por Allan Kardec e os nossos queridos amigos espirituais que, né, com ele compilaram toda essa codificação. Cada um vai trazer para si, né? Isso é muito importante, né? A gente percebe muito isso. As pessoas vêm, vocês estão aqui, né? Aí tem algum estudo, alguma leitura de uma parte do Evangelho.
Quando não fala com uma outra pessoa, a gente acaba pensando, isso, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Bem que meu filho podia estar aqui para ouvir isso. Não são eles que têm que estar aqui, somos nós, por isso que nós estamos aqui. Quando a gente passa para outra pessoa a aquisição do conhecimento que a gente tem que ter, a gente se isenta disso. Então fica achando que é só o outro. Todos nós precisamos, só que a partir do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, nós fizemos essa escolha de estar aqui às 10 horas da manhã para poder, de alguma forma, aprender e entender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Então não é o outro que tem que estar aqui, não é ninguém que tem que estar aqui, sou eu, porque eu estou aqui. Então vamos aproveitar esse momento, porque quanto mais eu me melhorar, mais eu estou melhorando o próximo. Quanto mais eu me melhorar, adquirir mais conhecimento, eu tenho mais possibilidade de ajudar o meu próximo. E o meu próximo, mais próximo, é a minha família. Então eu tenho que me fortalecer. Assim como o organismo às vezes está deficiente de uma vitamina e a pessoa adoece o tempo inteiro por falta dessa vitamina, a mesma coisa a nossa alma. A vitamina da alma é o Evangelho para todos nós. São os conhecimentos de Jesus. E quando eu me sinto enfraquecido, eu lanço mão do Evangelho para poder alimentar a minha alma. E alimentada a minha alma, eu tenho forças, não só para a autoajuda, como ajudar o meu próximo, né? Então vamos ver as características para que a gente possa reconhecer se nós estamos obsidiados ou não. Não se esqueça de que aqui ele está falando para aqueles que trabalham, para os médiuns que trabalham com um trabalho espírita mediúnico da casa. Tá? Mas traga para você. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar. Então eu sou um médium, eu trabalho na casa, numa mesa de desobsessão, e eu fico ali insistindo o tempo inteiro como médium por um espírito que quer se comunicar. Não posso esquecer que eu não trabalho sozinho, eu trabalho com outros médios. E outros médios também têm que fazer o seu trabalho. Mas tem um espírito que está aqui, atrelado a esse médium, é mente e perispírito. Espírito encarnado, o médium, mente, perispírito, espírito desencarnado, o espírito que está se comunicando. Que nesse caso seria um obsessor desencarnado. Então ele está forçando aqui uma barra para se comunicar o tempo inteiro com esse médium. Persistência de um espírito em se comunicar de bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, que são as mancadas, opondo-se a que outros espíritos o façam. Então é aquele médium que está sentado na mesa, ali naquele momento ao trabalho, e está o tempo inteiro dando a comunicação, sem permitir que os outros trabalhem. Provavelmente, esse espírito que está provocando isso é um obsessor daquele médium. Então eu vou identificar a minha obsessão, uma delas, dessa forma. Se eu estiver em trabalho, o espírito estiver o tempo inteiro querendo se comunicar e eu permitindo isso, isso prova de que não é um espírito que quer se comunicar para poder se livrar, se melhorar na sua caminhada, que está precisando de orientação. Não, é um obsessor que está o tempo inteiro ali querendo se comunicar. Isso é algo que a gente, sabendo disso, porque nós estudamos, quem está na mesa, quem dirige a mesa, vai tomar as atitudes necessárias.
vamos trazer para nós, no nosso dia a dia comum, sem estarmos precisando estar trabalhando numa mesa de desobsessão. Como é que eu posso identificar isso? Se está um obsessor a me obsidiar. Se eu começar a perceber que o tempo inteiro tem um pensamento que não é um pensamento muito legal. É um pensamento que às vezes ele provém dos ressentimentos que a gente guarda, das mágoas, da raiva, né? Então, esses espíritos obsessor vai aproveitar aquilo que eu carrego para poder estar, né, o tempo inteiro querendo fazer com que os meus pensamentos sejam os pensamentos maldosos. Como eu sou filho de Deus, eu não fui criado para sofrer e nem para ter pensamentos ruins, eu vou sofrer. Porque a minha tendência é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa, um espírito bom, encarnado ou desencarnado. Tanto é que a gente está no segundo estágio da nossa evolução. Saímos do primitivo, estamos em prova e expiação e entrando na regeneração. O nosso caminho, nós estamos aqui para isso, é para evoluir, é para nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos felizes. Como Jesus nos falou, podeis fazer mais do que eu. Ora, se Jesus, que é Jesus, chegou onde chegou, diz para nós que a gente pode fazer mais do que ele, é porque nós chegaremos ao patamar dele. E a lei de Deus é essa, é a nossa evolução, se constitui pela evolução. Eu não estou aqui para passear, isso aqui é uma passagem. Isso aqui não é a nossa vida verdadeira. Então eu tenho que começar a pensar em determinadas questões que a doutrina espírita nos traz, porque eu sou espírito, para eu poder, de alguma forma, me ver livre daquilo que está me permitindo ainda estar reencarnando. Porque se eu não passar de ano, eu vou voltar para um planeta de provas e expiações. Se a Terra for um planeta já de regeneração, eu não volto para cá. Eu vou para um planeta que é de provas e expiações, para dar continuidade à minha evolução. Então a gente tem que começar a perceber se tem uma ideia fixa aí, se tem uma ideia na nossa cabeça, né, que nos deixa o tempo inteiro em estado de alerta, para que a gente possa perceber que é um obsessor. Isso acontece de encarnado para encarnado, né? Uma pessoa que está encarnada com outra, né, que fica, se você fala assim, uma pessoa, a minha prima me fez uma coisa que me deixou muito mal. Aí você está conversando com uma outra pessoa, a outra pessoa fala para você assim, não, mas por que você não faz a mesma coisa? Por que você também não bate nela? Por que você também não xinga ela? E fica te alimentando disso. Você já está naquele estado de raiva, de ressentimento, de mágoa pela pessoa que te fez o mal. Tem outra pessoa que te alimenta disso, aquilo cresce e você acaba fazendo. É por isso que tem muita gente aí muito mal, né? Ou em hospital, ou em presídio, ou em sanatório. Por quê? Porque atendeu a essa vontade que foi alimentada e foi aumentada pelo que os outros falam para a gente. Porque a gente dificilmente encontra uma pessoa que vai nos dizer assim, não, ela não estava num bom momento, ela fez isso porque ela também está nervosa, perdoa ela, leia uma página do Evangelho para ela. Mas nós vivemos numa sociedade que nos é ensinado que a gente não deve perdoar. Nos é ensinado que tem que ainda ser uma lei que é de 500 anos antes de Jesus, que é a lei dos homens que Moisés nos trouxe, olho por olho, dente por dente. Ou seja, você me fez, eu te faço. Quando na verdade Jesus não trouxe isso mais para nós. Jesus nos trouxe amor, amar. E isso nós vamos aprendendo. E eu não vou conseguir amar se eu alimentar o meu ódio, a minha raiva para com outra pessoa.
Eu vou ter que aprender a perdoar, queiramos ou não. Jesus passou pelo que passou, perdoou a todos nós. Por que se alguém faz alguma coisa que não chega nem aos pés do que Jesus passou, eu não vou perdoar? Então eu tenho que fazer um esforço comigo mesmo para poder perdoar. E às vezes a gente conversa com pessoas assim, não, liga, na casa espírita a gente já tem um atendimento fraterno, então uma vez foi uma senhora me procurou para fazer um atendimento fraterno. Estava muito mal. Aí começou a falar, porque o meu marido, porque o meu filho, porque a minha filha, porque a empregada, porque a vizinha, porque a minha amiga, porque não sei quem, porque não sei quem. Ficou 40 minutos falando o tempo inteiro só do outro. Em nenhum momento ela falou dela. Aí quando ela começou a repetir, a voltar, espera aí, agora ouve um pouquinho o que eu vou te dizer. Não sei se você reparou, você passou o tempo inteiro falando do outro. Quer dizer que só o outro fez coisa errada. Você em nenhum momento falou de você. Nossa, quando eu falei isso, a mulher ficou, uma fera. Porque ela foi ali, queria um endosso de que ela deveria fazer com o outro aquilo que o outro fez com ela. Quando, na verdade, se ela fez com o outro, foi o resultado do que ela tinha feito. Então, ela tinha que repensar as ações dela. Porque ninguém faz nada com o outro à toa, de graça. Se não está nessa reencarnação, está nas outras. Porque nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para nos amar. E se a gente ainda guarda isso dentro da gente, a gente tem que, de alguma forma, resolver. Para que a gente não venha a obsidiar o outro e para que o outro não venha a me obsidiar. Porque eu não posso, isso é muito sério, gente, muito sério. Não desencarne carregando com você mágoa, ressentimento, raiva. Porque se hoje a gente esconde isso dentro da gente, ao desencarnar a gente não vai mais esconder. E isso vai vir à tona. E isso vai nos fazer sofrer muito mais do que a gente sofre aqui, nesse momento. Então se alivia disso, se liberta disso. Porque a gente é que se aprisiona nos nossos próprios sentimentos. Então larga isso de lado, faça um esforço. Aí você diz para a pessoa, olha só, telefona para a pessoa, já que você ainda não tem condições de chegar perto da pessoa, liga para ela. Ah, não vou ligar porque ela vai bater com o telefone na minha cara. Sim, quem que vai bater o telefone? É você ou ela? É ela. Então quem está fazendo coisa errada é ela, não é você. O que você vai fazer é o que você tem que fazer. Se alivia. Tira esse monstro que está em cima de você. Então, esse obsessor que aparece ali com aquele médico que está trabalhando o tempo inteiro, provavelmente é um espírito que não tem resolvido com esse médium as suas questões do passado, e que precisa. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Ou seja, eu não tenho estudo. Eu posso ser uma pessoa inteligente, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu não estudei. Então eu estou ali para trabalhar sem ter estudado. Então eu não vou ter condições, capacidade de reconhecer que aquele espírito não é um espírito sério. Não é um espírito que, de fato, mesmo sofrendo, de fato queira a atenção das pessoas ali trabalhando. Não. Então eu vou ser um médium ali que posso ser inteligente, mas eu não tenho conhecimento. É a mesma coisa, eu sou uma pessoa inteligente, mas eu não posso contribuir em nada na física quântica. Em outros tipos de coisas que eu não tenho conhecimento. Então a inteligência não tem nada a ver com o conhecimento. Então eu tenho que aproveitar que eu sou uma pessoa inteligente, que todos nós somos,
inteligente e adquirir conhecimento para alimentar essa inteligência. Porque se Deus é a inteligência suprema, nós somos as inteligências que Deus criou para sermos co-criadores com Ele de tudo isso que a gente está presenciando no planeta hoje. Todos nós temos uma função. Ninguém está aqui à toa nem por acaso, porque isso não existe. Então, todos nós temos um motivo de estarmos aqui. Então, vamos buscar em nós por que eu estou na Terra nesse momento. Né? Para que eu vim aqui? Né? Para quê? Não é por quê. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Isso acontece muito, gente, muito nas casas espíritas. Alguns médios que ainda não têm, né, esse conhecimento necessário, os espíritos se aproveitam e vêm e dizem que aquela comunicação foi o Dr. Bezerra que estava dando, foi o Altivo que estava dando, foi o Antônio de Aquino, ou seja, ele não tem o conhecimento. E aí ele se deixa enganar por aquele espírito achando. Se nós estivermos no trabalho com outras pessoas que também não detêm o conhecimento como eles, ou seja, não têm o estudo, vão se deixar enganar. E aí vão começar a achar que aquele trabalho, que aquela casa, que aquela pessoa são casa maravilhosa, são um médio forte, como falam, né? Que recebe comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. É muito sério, não é para qualquer um que esses espíritos se aproximam, né? Não é para qualquer um com quem esses espíritos trabalham. E também, se você tem, eu passei de um bom tempo para cá, eu leio muito, eu estudo muito, é um hábito meu, desde 12 anos de idade que eu não paro de ler. Então, eu tenho uns 2.000 livros em casa, eu sou compulsivo, estou em tratamento, gente, sou doente. Né? E eu leio muito, eu leio às vezes 5 livros de uma vez só. Né? Então, é algo que eu tenho uma necessidade de saber, de adquirir conhecimento muito grande. Isso não é bom da forma como eu faço. E eu tento eu estou em tratamento mesmo, faço terapia, faço tudo isso, porque graças a Deus a compulsão foi para ler, foi para saber, foi para entender. Mas pode ser, essa compulsão, ela pode ser para comer, pode ser para sexo, pode ser para drogas, pode ser para uma série de coisas. Porque a compulsão é uma só. Graças a Deus que a minha foi direcionada para isso. Né? Mas eu não estou livre de que de repente eu comece a comer desesperadamente, eu comece a querer fazer sexo desesperadamente, né? Então é algo que eu tenho que tomar cuidado. Então eu tenho que fazer o tratamento adequado para que essa compulsão ela chegue a um equilíbrio. Eu não preciso ler 5 livros ao mesmo tempo. Eu posso ler um de cada vez. Eu não preciso ir a uma livraria toda semana e comprar 5, 10 livros, né? Eu posso comprar um livro, enquanto eu não li os outros, né? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado e ter um equilíbrio, porque se a gente tem essa compulsão, né, ela pode ser também alimentada pelo desejo de outros espíritos e aí torna-se uma obsessão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito bom a doutrina dos espíritos, que ela nos liberta muito. Eu tive muitos problemas de mediunidade quando eu era jovem, né, e procurei tudo, em tudo, fiz curso de tudo para entender o que acontecia comigo e não consegui entender, não consegui achar, eu só fui achar isso quando eu comecei a estudar a doutrina espírita. Todas as respostas para as nossas mazelas, para as nossas doenças, para as nossas questões, estão no estudo da doutrina espírita. Tá? Então, não é para dizer que isso não é para mim, não entendo,
muita coisa eu não entendo e eu insisto. Um dia eu vou entender. Para as pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, ouça. Pode só ouvir, não precisa saber ler e escrever para poder ouvir, né? E às vezes a gente encontra médiuns que são analfabetos e fazem psicografias maravilhosas. Então não é uma questão de saber ler ou escrever. A gente tem que parar de arranjar desculpas para fazer o que tem que fazer, né? Porque muitas coisas que a gente faz não é porque você sabe ou não sabe ler ou escrever, né? Aí você faz. Então não tem essa desculpa. Agora, para ouvir, né? E deixa aquilo, porque é o espírito que está ouvindo, não é o seu corpo que está ouvindo, é o espírito, né? 4. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensa os espíritos que por ele se comunicam. Vem um espírito numa mesa para trabalhar e começa a elogiar esse médium, né? O próprio médium começa a falar: o espírito está falando que eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu sou uma pessoa que poderia estar fazendo um trabalho de alta envergadura, blá, blá, blá. Ou seja, o médium vai se deixando levar pelo elogio desse espírito. Não se deve elogiar nem encarnado e nem desencarnados, deve-se incentivar. Nossa, você fez um bom trabalho, né? Vamos continuar a fazer? Você vai continuar a fazer esse trabalho? Você fez um bom trabalho. Não é um trabalho maravilhoso, não sei o que, não sei o que lá. Lá na nossa casa a gente instrui, né, os nossos trabalhadores, quando uma pessoa vai fazer palestra, ao final, sua palestra foi maravilhosa, não sei o que. Se o público quiser fazer isso, tudo bem, mas o trabalhador já sabe que não deve. Por quê? Eu não sei quem eu sou. Então, se ele chega para mim no final e fala: sua palestra foi incrível, foi maravilhosa, não sei o que lá, ótimo, tudo bem, ok, fica para você. Mas se ele falar isso e eu ainda tenho o bichinho da vaidade dentro de mim, isso vai crescer. E meu ego vai começar a aparecer e vai me prejudicar. Então a gente não deve ficar levando elogios dessa forma para outras pessoas. A gente deve incentivar essa pessoa a continuar a fazer o que ela está fazendo, que é bom para todos nós, né? 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Ou seja, pessoas que você conhece, próprios trabalhadores da casa, que vem te dar uma opinião que você acha, que as pessoas acham que você pode aproveitar da melhor maneira possível, você afasta. Porque você se acha o cara, você se acha o médium, você se acha o melhor. Então você não vai aceitar que os outros deem opinião no seu trabalho. Isso também acontece na nossa vida profissional, acontece na nossa família, acontece em tudo quanto é lugar. E começa daí a gente a prestar atenção para começar a afastar esse tipo de coisa. Aceite toda e qualquer opinião. Isso não significa que você vai botá-la em prática. Mas escute, porque pode estar ali algo que vai te ajudar muito no seu trabalho, muito da sua vida. Então aquela pessoa que se acha a pessoa, né? Essa pessoa não vai ouvir, não vai querer ouvir, ou mesmo se ouvir, entra aqui e sai aqui, e não vai aproveitar, às vezes, uma boa opinião, porque todos nós temos boas opiniões para dar para o outro. Então não deixe de ouvir, escute, não afaste essas pessoas. 6. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Eu dei uma comunicação, e aí uma pessoa fez um comentário, e eu não gostei. Achei que aquilo ali não foi legal, que ele falou. E com isso são todas as ações que nos levam a atrair os obsessores para nós. Porque eu sou o que eu penso, você é o que você pensa. E o que a gente pensa, ninguém sabe, mas a espiritualidade sabe. Então, se eu penso coisas ruins, eu vou atrair espíritos
que pensam coisas ruins. Se eu penso coisas boas, eu vou atrair os espíritos que pensam coisas boas. Isso é óbvio. Então, eu vou deixar de pensar coisa ruim? Não vou, porque eu estou num planeta de provas e expiações. E posso, de repente, ser atacado por pensamentos ruins. E esses meus pensamentos que eu tenho não são apenas os pensamentos que eu tenho aqui nessa reencarnação. Eu trago os meus registros das minhas vidas passadas. E eu não sei o que eu fiz na minha vida passada. Mas boa coisa, eu garanto que não foi. Porque se tivesse sido boas coisas, eu não estaria aqui na Terra nesse momento. Eu já estaria em outros patamares de evolução. Então, se eu estou aqui, foram porque coisas muito ruins eu fiz em outras reencarnações. E esses registros, o espírito, no seu perispírito, vai carregando de reencarnação em reencarnação. E volta e meia, eles vêm à tona. O grande lance não é porque eles vêm à tona, é o que eu faço quando eles vêm à tona. Essa é que é a questão. Então, se eu aflorou algo em mim para matar o outro, eu vou e mato? Muitos de nós fazem isso, a gente está careca de ver isso por aí. Quando vem essa vontade de matar o outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, eliminar esse pensamento, cancelar esse pensamento. E eu só vou fazendo isso à medida que eu entro em contato com os ensinamentos de Jesus. Eu só conheço esse caminho. Então eu pego o meu evangelho, começo a ler, começo a meditar, começo a refletir, para que isso se afaste de mim e fique em mim o que Jesus nos ensina. Porque quanto mais eu assimilar, aprender o que Jesus me ensina e me ensinou, eu vou fazendo em volta de mim uma armadura e não deixo que mais outros pensamentos me venham à mente, senão os pensamentos que eu adquiri ao estudar os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente aprende isso, eu amanheço rezando, orando, e adormeço rezando, orando. Então, o dia inteiro, se eu estou andando na rua, eu estou em oração. Se eu vou forçando essa barra para mim mesmo. Porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Eu sou hoje como eu sou por conta dos hábitos que eu venho adquirindo ao longo das minhas reencarnações. Só que hoje eu reconheço que determinados hábitos eu já não gosto mais em mim. Eu quero me ver livre deles. Só que são hábitos que eu cometi, vivi durante muitos e muitos e muito tempo. Não vou arrancar ele de uma hora para outra. Eu vou eliminando aos poucos. E essa eliminação se dá à medida que eu entro em contato com os ensinamentos. Depois que eu entrei para a doutrina dos espíritos, que eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos, eu percebi que o mundo que eu podia viver, o mundo interior, porque o reino de Deus está aqui. Não é só fora, está aqui. O reino de Deus está aqui. Então eu percebi que eu posso viver melhor, eu, comigo mesmo, nesse reino de Deus. E como é que eu faço isso? Quando eu começo, primeiro, a entrar em contato com tudo aquilo que eu carrego e não me satisfaz mais. Com tudo aquilo que eu ainda tenho e penso e que não me faz feliz. Então eu começo a entrar em contato com isso. À medida que eu vou entrando em contato com isso, eu vou buscando os caminhos que eu preciso para eliminar isso. Se você tem uma deficiência orgânica, corpo, matéria, e você fica resfriado o tempo inteiro, você vai tomar vitamina C todo dia para fortalecer o seu organismo. Se eu tenho uma deficiência da minha alma, se eu penso em bobagens
em alguns momentos, ou mesmo o tempo todo da minha vida, eu vou tomar evangelho, que são os ensinamentos de Jesus, para fortalecer a minha alma. E fortalecendo a minha alma, eu estou fortalecendo aqueles que estão à minha volta. Então, depois que eu comecei a entender qual é o recado que essa doutrina está dando para nós, eu comecei a modificar os meus hábitos de pouco. Então, já são 40 anos, né, que eu vou deixando de ser aquele que eu era, aquele homem velho, para ir se tornando um homem novo. Um homem que é criado com base nos ensinamentos de Jesus. Porque eu não sei o que eu fiz. Às vezes a gente tem uma leve noção de acordo com o que a gente pensa nessa reencarnação do que a gente fez. Mas de fato, concretamente, eu não sei. Mas só sei que eu quero ser uma pessoa melhor. Porque eu não fui criado para sofrer. Eu fui criado para ser feliz. E eu só vou ser feliz quando eu reconhecer isso em mim. Não é no outro, não. Ninguém salva ninguém. Ninguém cura ninguém. Você se salva, você se autocura com a ajuda do outro. Então, entrar numa sala de tratamento achando que a sala vai te curar, se você não quiser, nem Deus. Nem Deus, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu não quero, ele não chega. Para que ele possa chegar, eu primeiro tenho que querer. Eu primeiro tenho que querer. Então, essas coisas que a gente tem que avaliar na vida da gente. Não é porque o outro fez ou deixou de fazer. Ninguém fez nada contra mim. Ninguém fez nada contra mim. Eu permiti que o outro fizesse. Então, sempre sou eu. Quando eu não trago isso para mim, eu vou vivendo dessa forma. Então, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E é dessa forma que a gente vai fazendo quando a gente estuda a doutrina dos espíritos. O oitavo, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar seu mau grado. Um espírito chega, ele sabe que aquilo ali é um trabalho voltado para o bem. E começa a falar palavrão, e começa a falar coisas horrorosas ali, né? A gente percebe que não é um espírito que queira vir ali para ser orientado, e sim obsessor daquele médium, que está colocando ele em constrangimento. E o nono, o último, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Então, esse médium, ele está no nível de obsessão tal que os espíritos que vêm começam a fazer uma algazarra, começam a fazer, os objetos começam a mexer. Eu entrei para a doutrina espírita e confesso a vocês, e hoje isso para mim é algo maravilhoso, é um remédio. Eu entrei por causa de obsessão. Médium, desde jovem, não entendia nada disso. Ninguém me explicava, ninguém me falava, porque também ninguém entendia. Eu estou com 75 anos, isso aconteceu há 60 anos atrás. Né? Era outro tipo de trabalho em casa espírita que se fazia. Né? E eu comecei a ter processo obsessivo muito forte. Porque os espíritos se aproveitavam, os maus espíritos se aproveitavam da minha mediunidade para fazer determinadas coisas que eu não entendia por que eu fazia. Inclusive me perder pela rua, chorar sem parar, uma série de coisas que foi acontecendo na minha vida. Quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, meu pai trabalhava com doutrinação. Hoje a gente chama esclarecimento dos espíritos. Mas é como eu falei no início, não se estudava naquela época. Lia-se um evangelho e era mais voltado para fenômeno. E quando os espíritos vinham em mim, era algo surpreendente, porque eles empurravam minha cabeça na mesa, batia, não machucava, não ficava vermelho nem nada. A cadeira, ela subia comigo.
Se eu tivesse impérios, me jogavam de uma parede para o outro. Isso sem me machucar, sem nada. Isso provava, hoje eu entendo tudo isso, né? Isso provava, né, que os espíritos se aproveitavam, né, dessa mediunidade e se aproveitavam dos meus registros passados para provocar esses movimentos ali. Eu fiquei 6 meses para ser desobsidiado, ou pelo menos para que eles pudessem se afastar um pouco e para que eu pudesse estudar a doutrina dos espíritos, né? É muito importante, gente, muito importante. Não procure doutrinar quem quer que seja por conta da sua mudança e modificação, porque você vai mudar se você estiver frequentando a casa e trabalhando na casa. Não. Deixe que as pessoas percebam. Isso acontece muito comigo. Nossa, você parece uma pessoa, você quer... O que é a casa espírita? Eu não falo para ninguém, sou espírita, não indico a ninguém para ir para a casa espírita, só se a pessoa perguntar. Então, que vocês possam dar continuidade e essa casa que nesse espaço está iniciando é um local maravilhoso. Eu já assinei meu contrato aqui, né? Uma vez por mês eu vou estar aqui. E se alguém faltar, eu também venho, porque eu preciso. Eu preciso. Eu sinto muito informá-los, eu não venho aqui por causa de vocês, eu venho aqui por minha causa, para mim. Sou egoísta, né? Então eu venho aqui porque eu preciso me fortalecer. E me fortalecendo, com certeza estarei fortalecendo todos vocês. Muita paz. Agradecemos ao Birajara por sempre nos trazer um esclarecimento sobre o estudo do Livro dos Médiuns, quando não sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. E como ele bem disse, né, e não é um egoísmo, quando ele diz que ele vem porque ele necessita, assim como todos nós tenhamos certeza, frequentamos esta casa porque necessitamos para a nossa evolução espiritual. Nós vamos agora passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios a gentileza para se posicionar. Querido Mestre Jesus, permita-nos, neste momento, em seu nome, invocar a espiritualidade amiga e querida que sustentam em amor esta casa. Nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Lourdinha, Cidinha, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, todos que sempre estão presentes nesta casa, nos trazendo harmonia, fluidos e energias. Permita-nos, Senhor, invocá-los para que, através dos médiuns, das mãos dos médiuns, possam transmitir a esses irmãos que aqui vieram buscar as energias e os fluidos tão necessários. Assim, nos sentindo harmonizados, em seu nome, Mestre Jesus, mas sobretudo em nome do Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. O Consolador prometido que nos diz: se me amares, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador,
Consolador prometido, a que Jesus se refere, é o Espírito de verdade, que o Pai enviará a pedido do Mestre Jesus. Ele nos ensinará todas as coisas que foram ditas, nos fará recordar tudo aquilo que Jesus, quando esteve presente, encarnado neste nosso planeta, nos ensinou, nos trouxe, e que muitas vezes falava por parábolas, e que para a época não era compreendido. É sempre importante destacar que o Espírito de verdade veio nos ensinar e lembrar o que Jesus falou, e também muitas coisas que Jesus não tinha como falar ou se expressar, porque não seria compreendido. O Espírito de verdade veio cumprir a promessa do Cristo. Quando Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem nos dizer, veio abrir os olhos e ouvidos, porque fala de forma clara, sem alegorias. Nós, irmãos, precisamos entender que nós, através do Espiritismo, somos os trabalhadores de última hora. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer todas as dúvidas que possa ainda perdurar sobre os ensinamentos de Jesus. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém entrará nos reinos dos céus se não for por seu intermédio. Precisamos entender as palavras de Jesus, ter amor no nosso coração, praticar a caridade, ter a benevolência, para que possamos, como espíritos imperfeitos que somos, evoluir espiritualmente. E que peçamos ao Pai para que, ainda neste plano encarnatório, consigamos passar pelas nossas provas e nossas expiações. Não deixemos, como disse o nosso querido palestrante, para a outra encarnação. Se nós pudermos, ainda nesta encarnação, passarmos por essas provas, com certeza chegaremos na próxima encarnação muito melhores do que nos sentimos hoje. Assim, agradecidos a Jesus por invocar esses espíritos amorosos que estão também agindo lá no passe de cura, como aqui no nosso salão. Graças a Deus. Nós vamos agora fazer a leitura da mensagem
do plano espiritual. Que nos diz: paz a todos. Que todos estudem e trabalhem com amor. Que tenham coragem e forças para não lutarem entre si, mas para enfrentarem os ataques do mundo. Que peçam forças para ajudar uns aos outros e para não criticar o trabalho do outro. São todos capazes, já dissemos, e para isso precisamos estudar mais a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, estudar Kardec. Nós auxiliaremos a todos vocês, nunca ficarão sozinhos e procurarem seguir o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita existe para esclarecer vocês, assim como nós também fomos esclarecidos. Nós pedíamos ajuda ao Pai e sabíamos ouvir os irmãos que nos auxiliavam. Hoje, auxiliamos vocês porque somos direcionados a isso. Também não fazemos o que queremos. As ordens vêm do alto, do mais alto. Para tudo existe uma ordem, uma organização. Para tudo, meus amados, meus irmãos, sigam as diretrizes. Vocês não fazem ideia do quanto desgaste o médium sofre para conseguir passar para o papel as nossas palavras. Sabemos das dificuldades de todos e estamos agradecidos pelos ouvidos que nos ouvem e por conseguirmos orientar de acordo com o que o Mestre Jesus nos ensina. Que estejam sempre em preces, atento às influências que chegam com as ideias alheias. Procurem analisar, peçam sabedoria para a divindade, para o Cristo. Não esqueçam da simplicidade. Todos são irmãos trabalhadores, falidos, que estão tendo a oportunidade de praticar a lei que rege todas as leis. Sejam mais unidos, aprendam a caminhar juntos. Trabalho nenhum cresce se não houver harmonia, concordância entre vocês. Sejam fortes, objetivos e disciplinados para serem bons disciplinadores. Aprendendo a trabalhar juntos, verão que tudo ficará fácil. Sentirão harmonia, verão que os trabalhos serão satisfatórios e, com tudo isso, terão ânimo, não abrirão brechas para falatórios alheios. Saberão então que todos são irmãos e que todos caminham pelos mesmos aguilhões, pelas dores, lutando contra a peste perniciosa que apavora as multidões. Saberão que juntos caminham para superar as desgraças alheias e que para vencer o mal é necessário união, paz e amor. Enquanto houver desigualdade entre os encarnados, a terra continuará sendo abismo de dores. Enquanto os homens se separarem, se acharem ainda reis, rainhas, a maldade não deixará de aterrorizar o planeta. Enquanto vocês não aprenderem a trabalhar juntos, não aprenderem a ser unidos, sofrerão grandes ataques. Nós estamos alertando. Não pedimos que sejam santos, mas alertamos quanto ao mal que faz sombra sobre a terra. Alertamos como devem se comportar em meio a tantas desordens. Alertamos que são todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Alertamos para que seguirem, precisam estar juntos em um só pensamento. Alertamos que vigiem, façam preces para que tudo se organize na humanidade.
Alertamos para o crescimento de vocês, para que aprendam a ajudar o irmão que, desamparado, chora lamentando dor que o assola. Vocês podem enxugar essas lágrimas, que também um dia chorarão. Alertamos e orientamos com amor para que nós também sejamos satisfatórios em tudo o que fazemos. Que o Pai de amor tenha misericórdia de todos nós, para conseguirmos levar o que o Mestre Jesus nos ensina para as multidões nos abismos que se abrem a todo instante. Que juntos saibamos o que fazer, como fazer, em meio a tantas dores. Pedimos ajuda também a vocês, irmãos, que um dia caminhamos juntos, encarnados, e hoje, como espíritos imortais que somos, continuamos os árduos trabalhos que a nós foram direcionados. Somos irmãos, que outrora também falhamos, mas com disciplina e auxílio dos irmãos que nos ajudaram, vencemos etapas. Sabemos que falta muito e precisamos trabalhar muito para um planeta melhor. Juntos, nós e vocês, alavancaremos o progresso. Juntos, com fé, mas com muita sabedoria. Paz a todos vocês, trabalhadores, são todos, mas todos irmãos, que precisam saber que ninguém tem diferença para o Pai. Paz, um guia trabalhador para o Cristo. Assim, chegando ao final de mais essa reunião pública, fechemos os olhos e voltemos o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos auxiliou, que nos auxilia juntamente com essa espiritualidade amiga e amorosa que sustentam em amor esta casa. Chegando ao final de mais esse estudo, lhe pedimos, Mestre Jesus, que possam, com a ajuda dos guias espirituais, nos levar de volta aos nossos lares e que lá chegando, que possamos nos harmonizar, nos encontrarmos com os nossos parentes queridos, nossos familiares, mas acima de tudo, que possamos estar de volta a esta casa que nos transmite tanto amor, tanto carinho, tanta compreensão, onde recebemos os fluidos e as energias. E assim, Mestre Jesus, em nome desses espíritos amorosos, em nome do nosso amor por Ti, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor pelo Pai, lhe pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma quarta-feira muito feliz e que possam estar de volta a essa casa para os estudos e as reuniões públicas. Aquele que porventura precisar de atendimento fraterno, permaneça sentado em seus lugares. Muito obrigado.